Fala pessoal, bem-vindos a mais um NPcast. Vocês sabem que eu não gosto de fazer longas apresentações porque nada melhor do que uma pessoa se apresentar do que eu falando, ainda mais para falar de uma carreira de 16 anos de boticário, começando como estagiário e ainda mais se tornando líder de pessoas e o líder de tecnologia do Grupo Boticário. Daniel, muito obrigado, meu amigo, por ter vindo ao nosso NPcast. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, super feliz em compartilhar que eu puder. Muito bom. Alguns sobrenomes, uma vez eu falei com um cara da Bósnia, gravei com ele, falei, seu nome é Alec? Ele, não, é Alec. Então, como eu falo não vou saber te corrigir, sobrenome? porque eu não sei falar alemão. Mas meu sobrenome, em português, a gente fala Knofholz. A gente faz... Uau! A gente tira o PF lá para ficar mais fácil. Mas significa botão de madeira. Em algum momento... Na minha história familiar, alguém cuidou de botões de madeira, provavelmente. Você é descendente? Eu sou descendente de poloneses e a minha família fugiu da guerra para a Áustria. Meu Deus. E daí na Áustria adquiriu esse sobrenome e veio para o Brasil. Então... Legal. Você não fala alemão? Não falo alemão, não falo austríaco, não, porque fala alemão lá, né? Mas não, eu consigo entender só algumas coisas do dialeto que minha avó falava. Cara, eu fui lá agora, Alemanha e Áustria, e assim, meu Deus, é bizarro, não dá para entender absolutamente nada, apesar de ter alguma coisa relacionada com o inglês em alguns aspectos. Parece que eles juntam 5 palavras e fazem uma palavra só, né? Exatamente. E aí eu fazia o seguinte, eu olhava cardápio e... Você precisa de ajuda? Só tem cardápio em alemão. Eu vou no chat GPT aqui, tiro uma foto do cardápio e falo, traduza do alemão para o português. E aí eu fui fazendo assim em todos os restaurantes que eu ia. Já tem solução, pelo menos, né? Exatamente, mas cara, o tamanho das palavras, uma palavra desse tamanho, que eu falo, não, peraí, isso significa só isso? Eu passei por lá, passei pela Suíça, na verdade, que também fala alemão, né? Uma parte da Suíça, e agora faz um mês e pouquinho, e o pessoal... falava meu sobrenome com tanta perfeição, falei, nossa... É assim que fala? Em que mundo que eu tô, né? Muito bom. Boa, vamos lá, meu caro. Em breve a gente vai falar um pouco aqui da sua trajetória. É uma coisa que me chama muito a atenção, a gente estava até conversando em off aqui. Eu acredito que é bem raro a gente ver uma liderança que assume duas áreas que pode ser que elas nem tenham tanta sinergia, né? Então, como é que é assumir áreas completamente diferentes, você que lidera a parte de tecnologia e lidera a parte de pessoas? Olha, sinceramente, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta isso, até hoje de manhã eu estava falando com o pessoal, elas não têm sinergia. Acho que é importante falar isso, porque para quem olha e fala assim, não tem sinergia, não foi isso que a gente buscou, não é isso que elas têm. Na verdade, a minha história, né, rapidamente eu cuidava de marketing comercial, unidade de negócio, e caí em tecnologia porque eu era aquele chato que reclamava que nada funciona em tecnologia tradicional, né? Falava, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, ficava dando paulada lá no pessoal de TI, me falando, então vem ajudar. E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, 5 anos atrás, e contratei muita gente boa e pessoas que estavam acostumadas a trabalhar de outro jeito, eu descobri que eu e a empresa, a gente aprendeu que existia um jeito de trabalhar com tecnologia que, na verdade, não era sobre tecnologia, era sobre como a gente se relacionava com a empresa. Era sobre modelos de gestão, era sobre método, era sobre frameworks, era sobre uma série de procedimentos e incentivos e modelo de trabalho que fazia com que a tecnologia tivesse mais capacidade de fluir e operar na empresa. Certo. E proporcionava um trabalho melhor também para engenheiros de dados, para cientistas de dados, para engenheiros de desenvolvimento de tecnologia, né? Engenheiros em geral de qualquer linguagem. E foi isso que fez a gente se aproximar tecnologia e RH. Na verdade, para a gente poder influenciar a empresa inteira, precisava mexer na organização, no jeito que a gente avalia pessoas, no jeito que a gente contrata, no jeito que a gente paga, no jeito que a gente dá os incentivos, no jeito que a gente coloca a meta. Isso tudo, na verdade, é o que faz a tecnologia funcionar. Sim. Obviamente, também o perfil das pessoas e ter gente muito boa. Então, a junção dessas áreas, o objetivo é garantir que a gente não precisa hackear o sistema para fazer a empresa trabalhar de forma digital, que a gente transforma o próprio sistema. Então, eu brinco que não tem sinergia e que é uma junção temporária. Daqui a 2, 3, 5 anos, não sei exatamente a data, provavelmente a gente vai separar outra vez. Entendi. E é interessante porque a tecnologia é como meio, né? Vocês entendem de pessoas, de comportamento humano. E para isso usam a tecnologia para ajudar vocês, né? Não é a tecnologia que ela é o fim em si mesma, né? A gente aprendeu, obviamente com bastante dor também, outras empresas devem passar, que
aquela busca por o que eu faço com a próxima tecnologia, ela levava a gente à sensação de ansiedade, de FOMO e de não realização, da sensação de frustração e não entregar o que a gente queria. Então, vinha lá assim, vai ter agora 5G, antes era 4G, depois vai vir não sei o que mais, agora veio o GenAI. E a pergunta que sempre vem é, o que vocês vão fazer com isso? E a gente sempre responde, não, pera, que problema está resolvendo? E dependendo do problema, eu vou usar a tecnologia A, tecnologia B, ou vou usar a tecnologia antiga, ou vou usar processo, ou vou misturar tudo isso daqui. Então, o nosso... Acho que tem várias evoluções que a gente fez no grupo, mas um dos grandes entendimentos desde o princípio foi resolver problemas é o foco de todo o grupo, de todo mundo que trabalha lá. E quando a gente coloca um problema que a gente chama de missão, que é uma missão em comum de um grupo, então aquelas pessoas da área comercial, da área de marketing, da área financeira, da área de tecnologia, se juntam e elas todas têm a mesma missão. Só que cada um aporta um tipo de conhecimento diferente, um skill diferente. Mas a tecnologia faz parte disso e não ela é mandatória, porque senão a gente fica só correndo atrás de novidade. Legal, boa. Daniel, gosto também de trazer um pouco da trajetória aqui, porque isso inspira, né? Tanto pessoas que eventualmente já são mais experientes e querem mudar de carreira, ou pessoas que estão começando. Você, formado em jornalismo, hoje chefe da área de tecnologia de um grupo com milhares de pessoas. Cara, como que foi isso? Né? Tem 16 anos de Boticário, começou como estagiário lá. Conta pra gente um pouco como é que foi essa evolução sua e dentro dessa evolução, o que você foi também absorvendo, aprendendo e vendo os passos que você poderia dar até você chegar até onde você chegou aqui. Eu admiro muito o jornalismo e jornalistas, adoro ler até hoje. Um dos motivos que eu quis fazer faculdade de comunicação e jornalismo foi porque eu gostava de ler e escrever. Mas eu brinco que eu nunca fui jornalista. Eu nunca fui jornalista. E eu acho que escolhi errado na prática. Eu gostava de ler, eu transformei meu hobby na profissão na hora da escolha da faculdade. Mas a minha carreira foi formada por isso, porque eu comecei a trabalhar com comunicação interna, depois comunicação externa, fui fazer marketing, fui crescendo, até que eu virei diretor de uma unidade de negócio em Portugal. Na verdade, eu entrei no Boticário, saí, fui para uma consultoria, fiquei 4 anos fora e voltei. Mas a minha experiência completa como administrador, uma visão mais sistêmica, foi quando eu cheguei em Portugal em 2008 e virei diretor de uma operação completa. Eu tinha 60 lojas, eu tinha 500 pessoas na equipe, tinha marketing, finanças, eu era estatutário, então precisava assinar balanço no final de ano, eu não sabia fazer naquela época leitura de balanço, auditoria. E ao fazer isso, na verdade, desde que eu saí da faculdade, eu entendi que eu não queria trabalhar numa vertical, eu não queria ter um conhecimento profundo de uma coisa específica, eu queria ter um conhecimento mais abrangente, mais sistêmico. Então eu persegui isso na minha carreira, foi por isso que eu fui para a consultoria e foi por isso que dentro do Boticário eu acabei indo também para uma coisa mais transversal. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui diretor de Eudora, fiquei 5 anos em Eudora, e foi a Eudora que me levou para o digital, que me levou para a tecnologia, porque boa parte do sucesso da Eudora foi uma startup que o Boticário fez dentro da empresa, mas era uma startup mesmo, pequenininha, com ambição grande, deu errado, teve que fazer turnaround, eu entrei bem nessa fase do turnaround, e quando a gente olhou campo de jogo, nossos concorrentes eram muito grandes, eles eram bons, faziam um bom trabalho, o Boticário fazia um bom trabalho também, então o que sobrava para a gente em Eudora era uma experiência incrível para as nossas revendedoras, era promover uma experiência incrível para os nossos revendedores, que a gente viu que existia um gap naquele espaço. Eudora era uma empresa de venda direta majoritariamente naquele momento. Então a gente falou, se a gente fizer uma experiência incrível e o digital veio para resolver esse problema, talvez a gente tenha espaço para jogar. E a gente digitalizou a venda direta de um jeito que ainda não tinha sido feito no Brasil e talvez no mundo. E isso foi o que me levou para a tecnologia. Então, por isso que eu falo, a resolução de problemas foi bem mais importante para a gente digitalizar a empresa e as pessoas. A minha própria carreira eu aprendi fazendo porque eu tinha um problema para resolver, não porque eu tinha paixão pela tecnologia. Para deixar a experiência de uma revendedora melhor, tinha que sair do caderninho, tinha que sair daquela coisa manual, da coisa totalmente confusa que é ser uma revendedora quando você não tem ferramentas digitais, para deixar a vida dela organizada, melhorar a oferta de crédito, melhorar o fluxo de caixa dela, e nada como soluções digitais para isso. Sim. Então,
foi isso que fez. E aí, eu já falei do RH, a entrada em gente, não é que a gente chama de RH de gente lá no GB, a entrada no RH foi porque a gente entendeu que, para levar isso para a organização inteira, os instrumentos de gestão de pessoas são os mais poderosos. Entendi. Como foi Você teve alguma dificuldade nisso? Você já respondeu em partes. O que foi muito interessante nessa sua trajetória foi a resolução de problemas. Você sabia das dores e problemas ali e precisava resolver aquilo. Agora, vendo de fora, obviamente, não participei desse processo, você assumir uma liderança em tecnologia, você já sabia os problemas que você queria resolver, mas eventualmente a parte técnica em si provavelmente poderiam ter C-levels com mais tempo de experiência ou etc e tal. Como que foi isso para você? Tipo assim, porra, é bem visto um cara que vem lá de outra área para assumir uma coisa aqui que ele não sabe sobre a parte técnica, XPTO, ou eu sei que a cultura é fenomenal e tal, ou foi mais tranquilo para você, tendo em vista que você também já foi um excelente formador de equipes ali e trouxe as pessoas certas para poder resolver os problemas? Na verdade, acho que teve problema de todos os lados. Hoje é fácil falar, mas não foi fácil assim, não. Eu brinco que não é brincadeira, é verdade. Eu era aquele cara que as empresas todas têm, que é aquele chato que fica apontando o dedo dizendo TI não funciona, fica dando porrada. Pode falar porrada aqui? Pode, né? Pode. Então tá bom, fica dando porrada na galera, dizendo a gente fez, mas TI não entregou, tá fora do prazo, não sei o que mais, cadê o prazo? Ficava cobrando lá a planilha, prazo, não sei o que mais. Uhum. E chegou uma hora que o então CEO da época, que era o Arthur, junto com o atual CEO, que é o Fernando Modé, que é meu gestor, e a minha antiga CEO que estava, a minha antiga gestora que estava comigo na época, a Isabela, chegaram para mim e falaram assim, ou você vai parar de reclamar e vai jogar as regras do jogo, ou você vai ajudar. Não dá para ser assim. E você quer vir ajudar? Aí eu falei, vocês estão me chamando para ir para isso mesmo, né? Vocês sabem que eu nunca programei nada, né? Que eu sou jornalista, né? Brinquei com isso, né? Eu nunca fui jornalista, mas eu brinco com essa parte de humanas. E eles falam, não, mas você tem conhecimento de business, você está reclamando do problema, você está dizendo que você tem soluções, ideias, então vem aplicar. Isso por um lado. Quando eu cheguei lá, tinham duas coisas mais aconteceram. Primeira, aquele pessoal estava acostumado a levar tranco meu. Sim. E de repente estava eu lá como gestor deles. Foi difícil para mim, porque eu não gostava, né? Eu tinha uma visão negativa sobre aquele todo. E as pessoas falavam, pô, esse cara aqui que ficava fazendo tudo aquilo vai vir nos gerir? E além de tudo, não é técnico, né? Então, mas tinha uma questão ainda do perfil, das coisas todas. E eu mesmo tinha uma outra coisa que eu comecei a ter vergonha. Eu pensei, nossa, quando eu lembro do LinkedIn, ou quando eu me apresentava, eu trabalho em TI? Tipo, peraí, eu falava mal de quem trabalhava em TI, agora eu sou essa pessoa. Então eu tive um conflito aqui. Entendi. Tanto que eu brinco, até hoje eu brinco, e a gente mudou de verdade, porque tem questões que são até de percepção. Eu brinco que quando é para falar mal, eu falo TI. E quando é para falar bem, eu falo tech. O tech é o tecnologia. Então hoje eu não trabalho em TI, eu trabalho em tech. Mas isso foi um processo de acomodação. Então essas pessoas me ensinaram muito também, que estavam lá, técnicos, e tiveram muita paciência comigo para me ensinar coisas que eu era responsável, coisas que eu precisava aprender. E eu trouxe para eles visão e calor que eles não tinham, que eles não entendiam, porque estavam preocupados em focar no processo, no sistema. E para viabilizar tudo isso, a gente fez algumas coisas. Uma delas foi, por exemplo, unificação de metas. Não dava para ter uma meta de vender, outra meta de cuidar do sistema. O sistema está lá para vender, então vamos garantir a mesma meta. E se o sistema cair, todo mundo cai. E comercial para de ficar colocando um monte de coisa nova no sistema, mas se vender, todo mundo ganha também. Então, a gente mexeu nos incentivos, a gente mexeu, né, naquilo, a gente colocou as pessoas em conjunto num olhar unificado de missão e de incentivos. E também, outra coisa que a gente fez foi trazer gente nova que já tinha vivido essas experiências na prática em outras empresas que são referência em tecnologia, como a gente hoje mas na época a gente não era. Então a gente também importou experiência e trouxe muita gente boa conosco. Boa, legal. Bom, você acha que é mais fácil uma pessoa sair da área de humanas e ir para a área de exatas, tecnologia, ou o contrário, uma pessoa de tecnologia navegar melhor para uma área de humanas?
as pessoas que fizeram faculdade comigo vão me matar. Mas eu acho, né? Eu acho que para o mundo corporativo, o pensamento lógico estimulado nas faculdades de exatas e já mais natural para quem decide fazer essas faculdades, tem mais chance de sucesso porque ele estrutura o pensamento, ele organiza as atividades, ele tem capacidade de tomada de decisão mais simplificada. Então, eu acho que é mais fácil fazer das exatas para as humanas. Uhum. Mas tem uma coisa muito importante que acho que não tem impeditivo de fazer o contrário, que é, no final das contas, eu sempre brinco, agora com gestão de pessoas, eu estou vendo isso na parte de mecanismos de gestão de pessoas. Os mecanismos tentam, quando você pega mecanismo de avaliação de pessoas, por exemplo, vamos ver como é que está a saúde da nossa equipe, em termos de skills, em termos de comportamento e competências, como é que essas pessoas estão? A gente faz um monte de ferramentas que a gente faz avaliação, tenta fazer perguntas, faz avaliação 360, e a gente vai tentando deixar mais científico, mais lógico isso. Mas chega no final, e tem uma questão de percepção, tem uma questão de entender o contexto. Por que uma pessoa que performava super bem até um tempo atrás agora está mal avaliada? Alguma coisa aconteceu. Será que ela foi mudada de posição? Será que ela está aprendendo? Será que o contexto da competição mudou e a pessoa está sofrendo porque lá fora está mais difícil e ela faz a mesma coisa bem? Será que a pessoa está com problemas em casa? Então, a junção... eu vou falar uma coisa que pode parecer clichê porque é o meio do caminho é sempre mais fácil falar, mas a junção da competência lógica com o entendimento da complexidade do humano e acreditar na intuição ou trabalhar a intuição é o que eu acredito e que a gente no grupo acredita que é o que faz sentido. Só para fechar, para não ser extenso, mas acho que isso é super importante na nossa crença. A gente escuta a nossa intuição, a gente toma decisões lógicas, mas a gente escuta a nossa intuição. O Boticário tem muito foco pelo humano, né? O moderno CEO, ele fala que a gente é uma love tech. Então a gente toma decisão com o coração também, e isso é muito verdade. E para falar sobre isso, por que eu tô falando? Porque intuição, não sei, agora não vou saber a referência, mas uma vez eu li que um conceito que me chamou a atenção bem inteligente, que a intuição é animal. Nós temos, os animais têm, né? Sim. Todos os animais têm, e ela é uma reação rápida a uma ameaça ou a alguma coisa conhecida. Então a intuição nada é mais do que um conhecimento estabelecido que você não transformou em lógico, mas que você reage rápido. Então, não é que a intuição é uma coisa... muito abstrata. Abstrata, descontrolada. Ela tem motivo para existir. Então, se você equilibra a lógica com a intuição, provavelmente você vai tomar melhores decisões. Isso pode vir de um lado ou de outro. Legal. Eu quero pegar um gancho nisso, porque você falou de pessoas que eventualmente ali passem por algumas situações pessoais e não estão performando eventualmente, ou mudou de setor e etc. Vamos lá. A gente tem um estilo, uma cultura de determinada empresa muito focada em resultado. Não bateu meta, 2 meses, está demitido. Né? Sei o quanto que isso ainda existe de uma forma muito, muito ampla, mas isso existe. E você tem também um lado bem mais humano de, não, pera, deixa a gente entender o que está acontecendo para ver se a gente, né? Porque a partir do momento que todo mundo tem a meta de chegar até 100, poxa, mas será que eu avaliei todas as habilidades necessárias de cada um? Será que eles estão partindo do mesmo nível, né? De igualdade, digamos assim, para chegar no 100, ou é o 100 pelo 100? Não sei se existe uma resposta certa para isso ou muito exata. Como você enxerga o equilíbrio entre o resultado final que precisa acontecer, né? Você tem uma P&L, você tem um resultado para apresentar para os acionistas, ou seja, também não posso ir no extremo de valorizar esforço, se não há resultado, mas também olhando para esse aspecto humano que não necessariamente é olhar só para a meta pela meta. Vou começar por uma história pessoal que depois eu aprendi com ela. Eu era daquelas pessoas que, apesar da minha carreira ser agora de 16 anos seguidos no grupo, quando eu entrei a primeira vez, depois eu saí, e eu estava cuidando dessa parte de comunicação interna, como estagiário e tal, eu olhei que ela tinha uma premiação de tempo de casa, 5, 10, 15, 20 anos. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa velha, que coisa antiquada, coisa demodê, né? Tipo, eu lembro que naquela época, isso é comecinho dos anos 2000, o estímulo era assim,
se você não passou por 3 empresas legais, você não é um grande executivo. Você tem que rodar, você tem que ter experiência. As pessoas valorizavam ter passado por várias empresas, multinacional, não sei o que mais, ter vivido fora, falar não sei quantas línguas, que tudo é importante, mas tinha muita valorização de ter essa experiência em várias empresas diferentes. E eu achava que eu ia fazer essa carreira também. Para mim era óbvio. Então, eu olhei para aquilo e falei, nossa, que programa antigo, né? Que coisa desatualizada. Passa agora, quase 20 anos depois, 16, 17 anos depois, eu fui fazer uma análise dentro da área de gente para entender quanto tempo leva para uma pessoa ser, para a média, ser bem avaliada na empresa. Qual que é o tempo médio desde que você entrou na empresa, para que você tenha as melhores avaliações e você se mantenha consistente nessas melhores avaliações individuais da tua performance. E a gente viu que tem uma média de 2 a 3 anos para a pessoa conseguir performar bem no Boticário hoje, para começar. Por quê? A empresa é super complexa. A gente tem 16 marcas, a gente tem 15 canais de vendas, a gente multiplica um pelo outro e faz um monte de combinações. A gente tem fábrica, tem CD, tem não sei quantos países, tem tecnologia própria, plataforma própria, mecanismos de gestão próprios. Então você chega no Boticário, você tem que usar Google, você tem que usar Slack, tipo, tem um monte de coisa diferente do que tem no normal. Até você entender o que está acontecendo, demora. E demora 2 a 3 anos para você entender, depois você começar a performar, depois você fala assim, tô bem. Então, faz todo sentido pra gente, tanto pela performance, mas também pela cultura, que a pessoa fique 3, 5, 10 anos pra gente. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, precisamos recriar o programa eu e minha equipe, não fui só eu, de premiação por tempo de casa, de reconhecimento por tempo de casa. Isso é bonito. Não só bonito, isso dá resultado. Então, até me perdi porque eu tô falando isso. Mas eu quis começar por essa história porque você perguntou sobre avaliação pessoal. Lembrei. Então, dentro disso, e aí indo para a resposta do que você perguntou, a gente entendeu que nesse novo modelo, nessa evolução de cultura que a gente está fazendo aqui no grupo, que pega princípios que a gente sempre teve, a gente premia mais o coletivo do que o individual. Então, hoje, as avaliações de performance nossas, que a gente tem todo ano, inclusive está no meio do ciclo agora acontecendo, elas não olham para atingimento de indicadores. Eu não sou avaliado por indicadores, nem minha equipe, ninguém é avaliado por indicadores individuais, metas. Você conseguiu entregar tal projeto na data, conseguiu tal KPI. Não, nós somos avaliados por 18 comportamentos e com que frequência a gente tem esses comportamentos no dia a dia. E nunca, às vezes, sempre, frequentemente e em exagero. E com base nisso, se a gente está no sempre ou no frequentemente, desses 18 comportamentos, se a gente tem uma estratégia boa e se a gente tem comportamentos que a gente acha que são os melhores para a cultura do grupo, a gente acredita nos bons resultados. Então, a gente olha mais o input do que o output. Então, a performance individual ela começa a ser positiva desde o começo, porque depende de comportamento, não depende do contexto. Certo. E como vocês trabalham, vamos supor, tentando trazer um exemplo prático aqui, beleza? Determinado núcleo, squad, ou o que quer que seja, estão sendo bem avaliados, mas o resultado final não está vindo. Por exemplo, o número de vendas daquele determinado produto foi muito aquém do esperado. Como que você lida com essa questão? Se o time está indo bem, vamos dizer assim, cara, fizeram muito do que deveria ser feito, mas o número não veio. E aí, como vocês trabalham dentro da cultura do Boticário para que as duas coisas aconteçam? A gente estabeleceu um conceito que a gente está amadurecendo ainda, mas que a gente começou em tecnologia e agora a gente está olhando isso para a empresa inteira, que é um tripé. Não são duas coisas, que é um tripé, que tem um grupo de trabalho, uma squad, né? Linguagem moderninha, eu nem gosto de usar muito isso porque tá super desfigurado, mas tem uma squad lá, trabalhando para uma missão. Tem que acontecer 3 coisas. Tem que dar resultado, tem que ser resultado financeiro, ou algum indicador tangível, tem que ter um bom throughput, então tem que ter, no ponto de vista de tecnologia, tem que ter qualidade de código, tem que ter segurança da informação, tem que ter velocidade, tem que ter vários indicadores que são meio, não são fim, mas a tecnologia tem que funcionar. Não basta só dar resultado, porque senão dá resultado, mas não tá bom, vai dar problema lá na frente. E a equipe tem que estar bem avaliada e com bom
NPS de colaborador. Então, nesse tripé, imagina que a gente tem vou falar qualquer coisa, aplicativo do revendedor, que na verdade são vários times, mas só para ficar mais fácil, tem um aplicativo do revendedor. O aplicativo está dando resultado? Ótimo. Ele tem bom throughput, está acontecendo, está com segurança, está bem avaliado nas lojas de aplicativos, etc. Ótimo. A equipe está bem? Ótimo também. Não, mas a equipe está mal. A equipe está mal porque a equipe está reagindo, dizendo que está com muito trabalho. Então isso aqui em alguma hora vai dar errado. Ou vai dar errado no código, ou vai dar errado no resultado. Então a gente precisa reforçar a equipe. Agora, outro jeito de ver esse tripé. Equipe está bem, o código e a parte de segurança de informação e todo o resto, né, a parte estrutural está boa, o resultado não está vindo. Será que a gente não precisa mudar o que a gente está fazendo? Não adianta o código estar bom e o que a gente está fazendo. Então, volta para trás e desenha uma nova história. Ou então entende por que não está indo bem, mas tem que não vai continuar fazendo, a não ser que a gente saiba que está em escala, que a gente está aprendendo, não vai continuar fazendo se constantemente a gente não atingir os indicadores. E por último, no tripé, o resultado está vindo, a equipe está bem, mas tem problemas na execução, alguma hora, ou a equipe não vai ficar bem porque vai ter que trabalhar de madrugada, ou vai ter que refazer coisas, ou o resultado não vai vir porque vai parar. Então tem que olhar para isso. Então esse tripé é o que a gente mede. E são várias coisas que levam a esse olhar unificado. Entendi. Muito bom. E isso, eu imagino que amplia muito também o pensamento das pessoas, né? Porque assim, se isso está bom, isso aqui também... Poxa, então vamos trocar uma ideia sobre produto? Vamos trocar uma ideia sobre comportamento do consumidor? Exato. Vamos chamar o time ali, levantar uma pesquisa que foi feita e etc, para a gente entender em conjunto o que pode estar acontecendo. É que para isso tudo estar bem, né? Para você ter um código que funcione e o resultado estar vindo, a equipe de tecnologia não está trabalhando sozinha, ela vai precisar entender o que está acontecendo no comercial. Para o código estar bom e o resultado estar bom, a equipe do comercial não está sozinha, porque a equipe de tecnologia precisa estar junto. Sim. Então, para isso acontecer, tem que muita coisa ser viabilizada. Por isso que vem a parte dos incentivos, do modelo de trabalho, de uma organização mais matricial, mais colaborativa, dos comportamentos. Porque é isso que faz esse tripé funcionar. O tripé é só a nossa forma de mensurar o que está por baixo, que é cultura, que é gestão, que é o dia a dia. Fantástico. Daniel, deixa eu voltar nessa questão de humanas e exatas e pensamento lógico aqui, que eu queria fechar esse raciocínio contigo aqui também. E você não precisa concordar comigo necessariamente, beleza? Mas, olha, para mim é o seguinte, você que é da área de humanas, é obrigatório, eu diria, que você desenvolva um pensamento lógico. No nosso contexto hoje em dia. E para você que é da área de tecnologia, área de exatas, é fundamental, é crucial que você entenda de pessoas e comportamento humano. Então eu não acredito mais que uma pessoa com perfil A ela tenha que ser A, com perfil B ela tem que ser B. Tem que ter uma junção dos dois. O que você acha disso? Eu mais do que concordo. Eu acho que esse nível de especialização que a gente fala hoje, humanas, exatas, eu até pensei muito antes de responder a outra pergunta, ele é fruto de uma sociedade industrial. Antes de 100 anos atrás, fantástico, as coisas eram integradas e também tinham outros problemas. Aí veio um mundo 150 anos, veio um mundo mais industrial, revolução industrial, mais fordista, e especializou. E ao especializar, a gente ganhou profundidade, conhecimento específico, ganhou muito mais detalhes sobre as coisas. Só que é tão especializado que a gente trabalha hoje que as coisas não são em partes, elas são fragmentos de uma coisa que é maior, são pedrinhas de mosaico, que você tem que colocar todas e olhar à distância. Então, o pensamento lógico monta um mosaico, o pensamento humano enxerga um mosaico. E essa separação é uma separação fruto de uma era que está passando. Que a era, obviamente, a gente vai continuar com indústrias, mas o pensamento sistêmico, digital, ele volta para um pensamento mais holístico, que acontece não só nas empresas, acontece na medicina, né? A medicina está mais sistêmica. Antes eram as juntas médicas, agora tem médicos que concentram e organizam todas as especialidades, que são ótimas que existam, mas é bom ver o todo. Isso acontece no esporte, né? No desenvolvimento de atletas, quem corre nada, né? Corredores nadam para fortalecer outros músculos e vice-versa. Então, essa visão holística é também levada para as empresas. Então, para mim, sim, quem tem pensamento lógico tem que se desenvolver no pensamento humano ou no entendimento da intuição do humano, como é que você queira chamar isso, da arte, e vice-versa. E, na verdade, elas não são opostas e são competências naturais do ser humano. A lógica e a percepção. E essa separação foi criada
por muito tempo, mas ela pode ser e deve ser feita, né? Viajando um pouquinho e com cultura de bar aqui, mas falando, Boa. nada comum da Vinci, para pegar um exemplo, mas que é notório, que era cientista, pintor, engenheiro, ele fez do avião a Mona Lisa. Verdade. Né? Então, não precisa ser oposto. Sim. Curti. Mas esse Fordismo, esse modelo taylorista também, a esteirinha, né? A produção. Cara, eu sou da área de humanas também e demorei muito na minha trajetória a inclusive entender o que era esse tal de pensamento lógico, e nem sei o quanto que eu consegui aprender. Como que uma pessoa hoje dessa área mais de humanas, de arte ou o que quer que seja, como fazer para desenvolver esse pensamento lógico? E o que é esse pensamento lógico, Daniel? Acho que começando pelo que é, né, para poder explicar como que eu acho, né? Acho que tem vários jeitos de fazer isso. Uhum. O pensamento lógico nada é mais do que... Quer dizer, vai ter muita gente muito mais profunda do que eu para falar isso, né? Antes do disclaimer aqui. Uhum. Mas na minha visão, nada é mais do que a capacidade de entender um sistema, uma visão, um sistema complexo, algum grupo de informações que são complexas, e organizar de forma que você possa quebrar em partes e entender essas partes e como elas se conectam. Uhum. Ainda que essa linearidade não represente toda a complexidade daquele sistema, mas pelo menos torna compreensível. Então, a gente não sabe exatamente, né? É difícil para uma pessoa que não seja um engenheiro aeronáutico entender qual é a distância de um planeta. Mas quando você sabe que um não sei as medidas, mas sei lá, 500 anos-luz e outro é 300 anos-luz, você tem uma noção de distância. Uhum. Você não entende a complexidade, mas você entende a lógica. Então, você entende perto, longe. Então, eu acho que essa capacidade de quebrar em partes e estruturar em linha para você entender e depois misturar outra vez é a capacidade de fazer pensamentos lógicos e, obviamente, para problemas mais cotidianos, mais mundanos, todo mundo consegue fazer. Uhum. E aí, eu acho que a primeira coisa é perder o medo. A gente é educado a gostar de um ou gostar de outro. Na faculdade, na escola, tem o professor legal, o professor chato. A gente escolhe muitas vezes o que a gente gosta pelo professor, não pela habilidade. Porque a gente foi formado por professores que foram mais atenciosos, menos, que nos assustaram mais, provocaram mais medo ou menos. Professores, pais, amigos, né? O contexto nunca é uma pessoa só. E, óbvio, tem as habilidades. Então, entender que é nato de todo mundo, que dá para aprender, é a primeira coisa em qualquer idade. O segundo, eu gosto, agora, para mim, eu gosto de conviver com quem tem o que eu não tenho. E gosto de perguntar. Eu não tenho vergonha. De verdade mesmo. Eu sou cara de pau, eu pergunto, não entendo, quero saber, falo o conceito errado, muitas vezes a pessoa me corrige. Uhum. De tecnologia, a pessoa vive me corrigindo. Você falou besteira aqui. Puta, falei besteira, mas deu para entender? Então... Se deu para entender, é ótimo. Foi uma besteira tão grande que eu preciso corrigir a informação que eu passei. Uhum. Então, conviver com pessoas e falar e se arriscar. O tal do pensamento do mindset aberto, mindset fechado, né? Esqueci o conceito da moda ali, mas o pensamento que permite você errar, né? Que permite você se permitir errar. E terceiro, eu acho que é super importante, é meio básico também que eu estou falando, mas uma vez que você entendeu, buscar referências mesmo. Então, ler sobre isso, tentar fazer exercício. Para mim, foi super importante fazer GMAT. E fazer o curso para fazer GMAT. Não era só para fazer o MBA, era porque ele testa a minha lógica. Outra coisa que eu fiz, quando eu trabalhava na consultoria, tinha o exercício de entrada na consultoria eram os cases, né, que os consultores até hoje fazem. As consultorias são famosas por esses cases. Uhum. Tem um livro que chama Como Mover o Monte Fuji, que ele faz várias perguntas dessas perguntas de cases que são super difíceis. Tipo, quantos carros existem em Ribeirão Preto? Olha. E daí você tem que falar assim, bom, se lá tem uma população de X... eu não sei, mas eu sei que São Paulo tem 20. Então, Ribeirão Preto deve ser entre 5 a 8. Uhum. Tô chutando qualquer coisa aqui. Uhum. E você vai fazer um pensamento lógico que não necessariamente a matemática tá certa, mas a estruturação do pensamento ajuda você a resolver problemas. Uhum. Então... leitura, curiosidade, querer saber como as coisas funcionam, né? E não ter medo. Esses dias, para fechar aqui, para não me estender, mas eu passei por uma banca de revistas e tinha uma foto de uma pessoa mais velha dizendo: ensinamos você a não ter medo do computador,
porque as pessoas mais velhas têm medo do computador, têm medo do controle remoto. É. Não vai estragar a televisão se você apertar o botão errado. Você vai conseguir voltar. Pode apertar qualquer botão. Uhum. Pode apertar qualquer coisa no computador hoje em dia que está tudo em nuvem, se estiver bem programado logo de cara. Você não vai estragar. Uhum. Claro, tem que tomar um pouco mais de cuidado no computador, mas em geral você não vai estragar as coisas. Então, se arriscar, porque o risco é muito baixo. O único risco é um pouco de frustração, passar um pouco de vergonha, mas Sim. é o único jeito de aprender. Muito bom. Muito bom. Curti muito as práticas aí, porque, como você falou, a gente está acostumado, né? Faculdade, eu vou ensinar exatamente isso, e como que a gente fica dentro de um compartimento, né? É a mesma forma para a galera de tecnologia, de exatas, ter aquele conceito do nerd, né? Que escuta rock em casa e a mãe grita para almoçar, para jantar, e a pessoa não sai ali com aquele óculos. Cara, não necessariamente, né? Então a gente precisa realmente mudar essa lógica um pouco, né? Mas algumas pessoas, já da área de exatas e tecnologia, não necessariamente também desenvolvem tão bem, ou tanto quanto poderia, esse aspecto humano, de comportamento, relações interpessoais e etc. O que você diria para essas pessoas também para desenvolverem o outro lado? Acho que tem uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é importante, né? Eu, particularmente, não gosto da escola de desenvolvimento de pessoas, aquela escola que predominou por muito tempo, que é você tem que preencher os gaps daquilo que você não tem. Eu acho que você tem que incentivar e se aprofundar naquilo que você tem habilidades. E você tem que ter o mínimo básico para você conseguir navegar no resto. Mas se eu não nasci com capacidade profunda de fazer desenhos, eu adoro, eu queria muito desenhar, mas eu não sei fazer perspectiva. Eu não vou ser um grande pintor, né? Não vou desenhar muito bem ou qualquer coisa que tenha a ver com essa habilidade. Então, não vou ficar me cobrando disso. Eu vou tentar aprender, mas não vou tentar ser o melhor. Uhum. Mas em outras coisas que eu sou bom, eu vou tentar me desenvolver e tentar me superar no mínimo, né? Então, isso eu digo para todo mundo, seja de exatas ou não. Mas para o pessoal de exatas que está buscando esse equilíbrio, né, de competências que é importante ter e juntar, eu acho que o esforço é exatamente não é o oposto, mas enquanto num lugar você tem que ver a complexidade e tentar simplificar e tentar linearizar, para quem faz isso com facilidade, tentar saber que as coisas não são tão simples, que elas têm complexidade, que tem coisas que estão além daquilo que você consegue tangibilizar. Uhum. Daí que eu falo da intuição. Você vê decisões tomadas, né, decisões econômicas, né? A decisão das pessoas de consumo é uma decisão totalmente não, mas muitas vezes ilógica. Mas é uma decisão que tem outros fatores que não são lógicos, mas que são fatores importantes de tomar decisão. Eles existem. Uhum. Né? Eu gasto em alguma coisa porque me faz bem. O me faz bem, às vezes, é emocional e não está vinculado a uma lógica. Então, entender que tem coisas que não estão capturadas no sistema lógico e que existem outros sistemas em volta que também têm, por outras regras, comportamentos, mas são outras regras além da regra matemática tradicional, acho que é o jeito de falar a linguagem. Então, é saber que existem outras engenharias, né? Talvez Legal. não descobertas, mas Sim. existem. E aí se abrir para isso. Então, eu acho muito legal, tenho muita gente na minha equipe que são, obviamente, tenho 3.500 pessoas na equipe de tecnologia. Eram 3.000. Era 3.500, já tá subindo. Meu Deus. E tá cheio de gente que toca música, que pinta, que não sei o que mais, que faz terapia, que busca na natureza, escala. Então, quebrar com essa visão de que alguém nasceu predestinado para ser alguma coisa e pronto. Entendi. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Eu falo várias vezes aqui, na verdade eu acho que eu já falei em todas, porque os nossos convidados aqui, eles são de altíssimo nível e eu sempre solto uma frase aqui, que aula, meus amigos, isso aqui você tem que assistir na velocidade 1, tá? Não vai colocar no e-mail 2, anota e principalmente coloca em prática isso que o Daniel tá dizendo. Né? Ainda mais porque eu falo rápido como palavra, eu sei que a minha dicção não é boa. No vezes 2 então, a galera nem eu me entendo. Vai ser obrigado a colocar no vezes 1. Daniel, falando de inteligência artificial, um assunto que está cada vez mais aí, né, sendo discutido, etc. Você acha que a inteligência artificial, pode ser uma pergunta boba, beleza? Mas o que as pessoas estão fazendo? Você acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas em diversas funções? Como que você enxerga esse equilíbrio? Eu acho que a pergunta não é boba porque ela é recorrente, então tem muita gente com essa preocupação, né? E
Eu acredito, e acredito isso eu particular, mas também ter debatido muito dentro da empresa, dentro do Grupo Boticário, que esse risco existe no micro, não existe no macro. Explico. Tem profissões e atividades que as pessoas fazem que podem ser substituídas? Tem. Uhum. A gente precisa tomar cuidado e ajudar essas profissões e atividades a se transformarem em outras que geram mais valor? Sim. Isso é uma coisa que globalmente, sistemicamente, não olhando no micro, vai mudar completamente a relação do trabalho? Na nossa visão, não. Vai gerar até novos trabalhos, novas profissões. O que precisa muito é investir em aprendizado, em reskilling, e as pessoas têm que investir nelas mesmas, as empresas têm que investir nas suas equipes, o Estado tem que fazer seu papel, as escolas, etc. Então tem um período onde vai ter talvez uma certa volatilidade, mas a gente acredita que isso, a junção a utilização da máquina pelo homem é o resultado mais provável do que a substituição. Eu vou dar um exemplo bem pequenininho que também é meio bobo, mas que eu acho que tangibiliza e funciona. E, obviamente, com isso, para quem é mais técnico, vai achar que eu estou mais técnico ou mais futurista, que eu estou minimizando o que é, mas eu acho que dá para fazer uma metáfora, ou um entendimento, uma analogia do que foi. Para quem é mais velho, né, nem todo mundo vai saber disso, mas eu sou da época que ainda tinha máquina de escrever, fazia trabalho em máquina de escrever, 44 anos, então ainda peguei essa fase. De datilografia. Datilografia. E depois a gente foi para máquina de escrever no computador, que era o primeiro Word, ou outros que existiam. O Word até veio depois, mas o Word disseminou muito isso. E de repente, lá, eu acho que foi, eu não tenho certeza se foi no Windows 95 ou Windows 98, com o pacote Office junto, eu instalei aquele negócio, entrei lá no Word, e de repente o que eu digitava estava sublinhado em vermelho embaixo quando estava errado. Eu falava, o que é isso? Esse negócio sabe que eu estou escrevendo errado. Ele sabe que eu não coloquei o acento, o cedilha, o tio. E depois tinha não só o vermelhinho, como tinha 2 traços, e depois tinha um verdinho, para dizer, não, você não escreveu errado, mas parece que a concordância está esquisita aqui. Eu pensei, como que esse negócio sabe que eu estou escrevendo errado? Passa agora 20, 30 anos depois, eu escrevo no WhatsApp, ou escrevo em qualquer outro lugar, eu sei que tem cedilha, mas eu sei que ele vai corrigir. Eu nem penso, eu escrevo atencão. Ele pega e coloca atenção. Logo de cara, eu sei que ele vai colocar. E eu sei que tá certo. E é a máquina com inteligência fazendo o meu trabalho. Sim. Então, mas não existia um corretor de texto naquela época? Alguém que fazia? Existia. Deve existir hoje ainda essa profissão, mas ela deve estar de outro jeito, usando inclusive esse papel. Então, para mim, a inteligência artificial vai ser isso. Vai ser essa sensação de que tem agora uma ajuda da máquina que antes não tinha. Mas ela não vai fazer com que a gente deixe de trabalhar, na minha visão. Sim. Eu sei que tem gente muito maior, muito grande, Elon Musk e outros, dizendo que o mundo vai fazer outra coisa. Eu posso estar muito errado. Quem sou eu para fazer previsão futurista? Mas não acredito nisso. Tá. Vamos falar dessa velocidade de aprendizado, beleza? Porque você tem um crescimento exponencial de tecnologia. Trazer 2 exemplos rápidos. Escola de idioma, né? Tipo assim, eu dei o exemplo ali do cardápio alemão. Cara, já nem precisei do Google Tradutor, já tirei uma foto no ChatGPT e já poderia ter feito muito mais coisas ali com ele, beleza. Locução, né? Você tem grandes locutores, artistas maravilhosos, né? E a gente que passou pela comunicação e trabalha ainda, é fascinante, cara. E aí você vai vendo a inteligência artificial se aprimorando cada vez mais e você pensa, cara, como é que vai ser o futuro ali da locução e etc. Então eu tô indo pro micro aqui, beleza? E aí, partindo até nessa questão da escola de idiomas que tem um volume muito maior, você tem uma tecnologia que cresce de forma exponencial. Daqui a pouco, na minha visão, cara, coloca um fone aqui, rapidinho, e eu vou falar em coreano. Você vai entendendo coreano, em polonês, etc, e tá tudo certo. E eu acho que isso vai ser cada vez mais rápido e mais natural. E, por outro lado, você tem boa parte da população, cara, sem acesso a coisas básicas, né? E quanto mais outros aspectos relacionados a como que eu ensino a população, do ponto de vista de tecnologia, etc. Então, assim, é mais uma filosofia aqui que eu queria saber um pouco do que você pensa. Como que essa relação
isso não vai prejudicar, cara, porque a velocidade da tecnologia é muito grande e o que a gente vem fazendo do ponto de vista de educação, ela não é grande. E aí, ainda assim, você acha que a gente pode não ser prejudicado por conta desse avanço da tecnologia? Eu sou otimista, e não porque eu sou poliana aqui, mas eu sou otimista e vou te trazer alguns exemplos em cima do que você falou, né? Por exemplo, línguas. Eu acho que vai ser mais fácil a gente falar e interagir com pessoas falando na própria língua, ouvindo a resposta na própria língua e sem precisar ter aprendido aquela língua. Para trabalho, para uma viagem de uma semana para outro país, vai ser suficiente. Mas pessoas que querem conhecer a cultura vão precisar conhecer a língua. Isso não tem como substituir. Você só entende uma comida, um lugar, as piadas e o comportamento das pessoas quando você entende a natureza da língua das pessoas. A língua é muito conectada à cultura. E isso não vai ser substituído por tecnologia, por mais que eu entenda a tradução, mas eu não vou entender a cultura. Então, a curiosidade humana de entender o que acontece vai continuar acontecendo. Talvez o propósito de aprender língua vai ser por outro motivo. Mas se sobrar tempo, porque a gente vai trabalhar menos, vai ter mais propósito de aprender línguas, porque você vai ter mais acesso à cultura. Claro que eu estou falando de uma classe privilegiada aqui, sim. Mas no exemplo que você trouxe, né? Então, eu acho que isso é a mesma coisa da arte, né? Você falou de locutores, eu comparo com a arte. Faz anos, há muitos anos, que existe arte digital, que o computador é capaz de produzir coisas que as pessoas fazem de forma digital, e tem artistas que são muito valorizados fazendo arte digital. Mas os artistas que fazem coisas manuais continuam fazendo trabalhos incríveis, continuam. O Circo de Soleil está aí, né? O cinema não matou o teatro, o teatro se reinventou. A internet não matou a televisão se reinventou, a televisão não matou o rádio. Então, existe uma evolução que gera novas coisas. O radialista continua aí, só que diferente do passado que ele contava novelas, agora ele conta fatos em 15 segundos. Mas há 50 anos atrás, o rádio contava novelas. Sim. Elas eram lidas. E uma hora volta também a sensação de querer um pouco mais de contatos. Então, nesse exemplo que você falou, para fechar, e entrando na parte mais social que você disse, o nosso CEO, o Fernando Modelli, fala uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Você pega uma tecnologia como o ChatGPT ou outras, né, que são de linguagem natural humana, que você consegue, sem ser programador, você consegue programar. Você consegue fazer prompts, você consegue programar. E ele fala uma coisa que eu acho que é muito verdade. Pela primeira vez na história da tecnologia digital, pelo menos, a gente está criando uma tecnologia, está tendo acesso a uma tecnologia onde quem tem mais idade pode ter vantagem. Por quê? Porque para fazer funcionar um bom prompt tem que ter repertório. Você só consegue fazer um desenho legal em qualquer uma das ferramentas de desenho de inteligência artificial generativa se você fala, olha, eu queria fazer parecido com o cubismo, você traz uma referência e tal. Então, essa referência vem de estudo, de tempo de vida, de viagem, de conhecer línguas. Então, se você tiver repertório, você tem acesso a fazer melhores soluções com aquela tecnologia. Então, quem tem mais idade deve ter mais chance. Quem tem mais escolaridade. Então, investir na preparação, na educação, no repertório, na língua, é o que vai, na nossa opinião, equilibrar ou usar bem essa tecnologia. Legal, gostei. Agora, trazendo para o campo de eficiência, como que você enxerga que as organizações podem trabalhar a inteligência artificial para que as empresas sejam mais eficientes? E qual algum caso que você possa por tudo que eu estou te falando, a gente é super... nós somos muito focados em resolver problemas e fazemos uma tecnologia de ponta desde que ela seja endereçada para isso. Então, não somos modistas, né? Nossa filosofia no Grupo Boticário. Então, a inteligência artificial para a gente, eu vou separar em preditiva e generativa, né? A tradicional, que é a preditiva e a generativa. A preditiva a gente já usa há muito tempo, bem escalado. Então, vou dar um exemplo de um problema complexo que a gente tem, que um ser humano não resolve tão bem. Tem vários, mas vou pegar esse aqui que é legal. A gente tem hoje mais ou menos 15, 16 canais de vendas. A gente tem mais ou menos 15 ou 16 marcas também. Sempre vai mudando um pouquinho, a gente vai criando coisas novas, às vezes sai um, entra outro. E quase tudo vende em tudo. Então, é uma multiplicação de 15 por 15 de oportunidades, de 15 vezes 15 vezes 14, né? De combinações possíveis
Então, de onde o produto você compra na farmácia, você recebe em casa, entregue pela farmácia. Você compra online, você recebe em casa, entregue por uma revendedora, ou então pelo nosso franqueado, ou então a gente que entrega. Tem várias combinações possíveis. E aí imagina que a gente tem hoje 8 CDs, 4.000 lojas, vários espaços de revendedoras onde elas buscam, tem quase 50.000 pontos de venda de farmácias e outros que a gente está. Como é que faz a previsão de demanda para 15 marcas, todos esses canais, todo o ciclo? A gente tem 17 ciclos de vendas de lançamento de produtos novos com 10.000 SKUs. Essa combinação, como é que eu sei que aquele batom daquele tamanho tem que estar naquela loja, naquele dia, para saber que você vai ter o que você quer? Claro que tem erro, mas essa combinação é sobre-humano fazer isso. Não existe um cérebro que sem acessório, com acesso a ferramentas, consiga fazer esse cálculo também, Sim. quanto alguém que consegue ver o histórico, consegue ver tendência, consegue entender o que está sendo falado na internet para ver se aquilo vai influenciar comportamento, sobre cores, sobre marcas, sobre referências regionais, muitas vezes, patrocínios, análise de concorrência, análise de chuva, de temperatura. Essa combinação de fatores externos e internos, ela é hoje colocada num sistema que a gente chama de MAR, que é nada criativo, modelo de abastecimento de rede, e que ele faz a previsão de demanda ponta a ponta, toda por inteligência artificial, para 10.000 SKUs por PDV, e basta a pessoa dar um ok. Claro que eu posso entrar lá um a um e mexer, Sim. então se eu quiser mexer, mas eu posso simplesmente dar um ok e você vai ser reabastecido. Então, uma atividade que um franqueado ou alguém levaria semanas ou dias para fazer com um nível de erro muito grande, hoje em dia é um ok de 10, 15, 20 segundos ou uma análise de 2 horas, se eu quiser olhar para aquilo em detalhe. Isso olhando na parte preditiva, tem vários exemplos desses, mas esse é um exemplo bem legal disso bem escalado. Na generativa, no uso de inteligência artificial generativa, a gente está, como todo mercado, ainda entendendo aonde e se faz sentido. A gente já vê alguns casos de uso que fazem sentido. Atendimento ao cliente, respostas rápidas a dúvidas frequentes, de uma forma mais humanizada, sem robô, com leitura do nosso conteúdo completo. Então, isso a gente acredita bastante. Mas a gente acredita também que até para uso interno é muito bom. Então, a gente criou o GBPT. Que legal! Que a gente, Criativo, a gente gostei. usa, obviamente, os modelos de fora, né, dos nossos parceiros, mas a gente colocou nosso conhecimento lá para ficar fechado, para que a gente possa atualizar coisas da empresa, para você saber o que está acontecendo, para você poder... Então, em vez de ter um documento com o processo, não sei o que mais, agora a gente está começando a colocar a documentação lá e ela é atualizada constantemente em linguagem natural. E, obviamente, o uso do Copilot da Microsoft, do GitHub, né, que é muito bom. Nossos programadores usam, desenvolvedores usam o tempo todo, vários, não todos ainda, e a gente percebe sim uma melhora de eficiência. Eles gostam, corrige código, sugere código. Então, na criação de plataforma digital, também, ferramenta que não é nossa, mas que a gente usa com frequência. Top. E esse programa que você falou que foi criado aí com esses, quantos SKUs? 10.000? 10.000 SKUs. 10.000 SKUs é sistema próprio, tecnologia própria, tudo desenvolvido internamente. Tudo sistema próprio, tecnologia própria. A gente tem uma decisão estratégica dentro do grupo que nas frentes estratégicas a gente vai usar a plataforma própria. E previsão de demanda, distribuição disso pela rede, a gente entende que é muito particular, são regras de negócio próprias, é um diferencial competitivo. Então, a gente acha que fazer isso com a nossa lógica e não uma lógica padrão de mercado nos traz mais qualidade de atendimento para o nosso cliente. Legal, muito bom. E isso independente, por exemplo, a gente falou de tecnologia. Eu estava conversando, o motivo dessa pergunta, eu estava conversando com outro convidado nosso aqui e tem muitas empresas que preferem terceirizar bastante. Tem muitas empresas que já internalizam praticamente tudo, em diversas áreas, né? Marketing, vendas, RH, etc. Algumas já terceirizam, não, cara, eu não quero fazer nada disso, eu vou focar no core e etc. E
E essa pessoa que estava aqui comigo, o Antônio Souza, que hoje é CMO da Unilever, falou um negócio muito interessante, que é exatamente o que você disse. Ele falou, cara, tudo que é estratégico a gente centraliza. Exatamente a mesma resposta que você. Ele, até então, ele era CMO da Localiza. Como que você enxerga isso? Porque do ponto de vista de tecnologia é legal, e é o core. Vocês são uma empresa muito humana e muito tecnológica, que eu acho muito fascinante no Boticário. Mas em outros departamentos também, o quanto que você enxerga a importância de, não, vou internalizar porque eu tenho conhecimento ou eu vou terceirizar porque não tem como eu saber tudo? A lógica é de que aquilo que é estratégico para a gente, ou são competências específicas nossas, seja internalizada, é uma lógica que não está só em tecnologia e está espalhada pelo grupo. Uhum. Não quer dizer que a gente é radical nisso, mas a gente acredita muito que existe o jeito que a gente construiu o Boticário, e isso é ao longo de 40 anos, né, não é agora, traz peculiaridades e traz unicidades que são fatores importantes para a gente, que nos protegem e nos trazem diferencial competitivo. Sim. Então, para a gente, fábrica é core. Não é uma coisa que a gente fala, vamos terceirizar e fazer mais barato na China. Não, porque qualidade de produto, pesquisa e desenvolvimento, velocidade de produção, material de embalagem com a qualidade que a gente quer, tá tudo lá na fábrica. Mas fábrica é core, mas loja também é core. Porque atendimento ao cliente, contato com o cliente, demonstração dos produtos, também é lá. Uhum. Não, mas os outros canais também são core, porque a gente também quer que o cliente seja atendido igual, com o mesmo tipo de qualidade no online, na venda direta, na farmácia. Então, a gente também traz isso para o core. Uhum. Então, a gente fala assim, mas para fazer isso tudo, tem que fazer com tecnologia. E se a gente for pegar uma plataforma de mercado, a gente vai fazer igual o mercado inteiro. Mas a gente quer provocar experiências únicas, a gente quer provocar... a pesquisa tem que ser mais rápida, você tem que colocar nosso produto e ele tem que sugerir o nosso produto rápido também, para a pessoa saber o que ela está encontrando rápido, conteúdo. Então a plataforma vira core também. E daí a gente faz isso no nosso modelo de franchising. Então, não é igual ao do mercado. Então, a gente tem uma área de franchising que vira core. Isso pode ir se estendendo para a área fiscal, para a área de tributos, para a área jurídica, porque a gente vai criando um jeito boticário de fazer. Sim. Inclusive na parte de gestão de pessoas, que a gente hoje tem nosso modelo de gestão, que não é mais o que a gente busca. A gente se inspira, óbvio, em outras empresas que fazem coisas muito legais, mas a gente não busca qual que é o framework de avaliação de pessoas que tem no mercado. A gente entendeu que o Boticário tem muita coisa única. E essas coisas únicas nos fazem diferença. Nos trazem vantagem competitiva, promove melhores experiências para os nossos clientes, faz fidelidade, faz com que os clientes gostem mais da gente, promove longevidade na relação. Então, nada como a gente pegar e já que já que essas coisas todas, ou várias dessas coisas são core, vamos fazer do nosso jeito. E a gente decide internalizar. Quer dizer que a gente internaliza tudo? Não, a gente tem vários parceiros enormes, muito grandes, e que a gente confia, faz com eles, nas casas de fragrância, nas empresas de nuvem, nas empresas de plataforma, na fábrica a gente também tem alta tecnologia, tanto física, né, de separação, de produção, quanto digital, com SAP, não sei o que mais. Então a gente tem de tudo, mas a gente entende que onde tem o toque do chefe, digamos assim, somos nós que fazemos. Sim. Então, acreditamos mais nisso. Não acho que seja uma fórmula obrigatória para qualquer empresa. Acho que, inclusive, é mais provável que isso seja o caminho de grandes empresas líderes e não de todas as empresas médias e pequenas. E não é todo mundo que vai ter uma cadeia tão estendida como o core, como a gente tem também. Então, eu acho que funciona para a gente. Pode funcionar para outros. Não é igual para todo mundo. Boa. Muito legal. E fica um ecossistema fantástico, né? Assim, eu brinco do ponto de vista de colaborador, a nossa proposta de valor, isso aqui sou eu falando, mas o Boticário, o Grupo Boticário é um parque de diversões para quem gosta de trabalhar. Você pode brincar em qualquer brinquedo, né? Você pode brincar na fábrica, depois você pode brincar na logística, você pode brincar no marketing, depois você pode brincar na tecnologia, e você vai sempre ser relevante nessas áreas, porque todas essas áreas e outras que eu não estou falando aqui, são áreas que têm alguma coisa do core. Então, você consegue você não precisa ficar não existe área de apoio. Sim, né? Sim. Então, para quem gosta de trabalhar, tem bastante diversão. Boa. Daniel, falando do ponto de vista aqui de pessoas, tá?
qual que é o tipo de profissional que você não contrata de jeito nenhum? Essa é difícil, né? Vai que eu falo alguma coisa que Pode eu pensar. erro aqui. Mas eu não contrato de jeito nenhum quem não tem, quando eu percebo, é difícil, mas a gente tenta buscar quem não tem conexão com os nossos valores. E aí não é o nosso jeito de tomar decisão, a forma, as opiniões, elas podem ser diversas, elas devem ser diversas. Sim. Mas os valores mais profundos das pessoas têm que estar alinhados. Então, vou dar um exemplo sobre isso. Eu não acho que a indústria de beleza ela ajuda na autoestima das pessoas. A gente acredita muito nisso, que a gente faz um bem danado para a autoestima das pessoas, que isso faz com que a gente acredita que quando a pessoa se sente bem, se sente bonita, ela faz o mundo ao redor ficar melhor, mais positivo, contagia positivamente. Isso está no propósito. A gente acredita muito nisso. E se eu entrevisto alguém que fala, eu acho que a indústria de beleza é superficial, é supérflua, eu acho que isso está estigmatizando. Se não for do ponto de vista se for a crítica, mas com solução, mas se for a coisa assim, não gosto dessa indústria, então não serve pra gente. É uma questão de valor. A estética pra gente, não a estética perfeita no sentido tradicional, mas o reconhecimento próprio da beleza e da evolução disso, da autopercepção de me sentir bem é muito importante. Se a pessoa acha que isso é relevante, isso está contra os nossos valores. Estou falando de uma coisa, mas tem outros valores. Depois tem os valores éticos, os valores de proteção ao ambiente, de impacto social, impacto ambiental, comportamento com as pessoas também. Então a gente tenta neutralizar ou entender isso durante as entrevistas. Boa. Você falou de questões ambientais, sociais e etc. E o grupo é muito forte do ponto de vista de falar sobre o assunto, né? De falar de ESG e colocar em prática. Estava conversando com o executivo ontem e ele me fez uma pergunta, e aí eu vou te passar essa pergunta agora. Eu li uma crítica aí sobre a queda do assunto ESG no geral versus a necessidade de acionistas de terem resultados de curto prazo. Então, tipo assim, galera, preciso focar na minha P&L aqui, então esse assunto ele foi meio que se esvaindo como estava sendo antes, vem diminuindo, de acordo com a percepção de algumas pessoas, não tem pesquisa nem nada para falar isso. Como que você enxerga isso? Eu sei que no Boticário isso é muito forte, mas como é que você está enxergando essa discussão aí no mercado? Para a gente isso é uma questão não só forte, como quase não, indiscutível, que está nos nossos valores há 40 e tantos anos, né, desde a nossa criação. Tanto que na semana passada, se não me engano, a gente inclusive recebeu o prêmio da Exame como a empresa número 1 do nosso setor em liderança de governança e impacto no Brasil. Inclusive foi capa da Exame o Miguel, o Arthur, né, que são os nossos sócios fundadores aqui também. Melhores do ESG. Melhores 2024. ESG, exatamente. E estou falando isso porque o prêmio, na verdade, ele é só a identificação externa de uma coisa que a gente já tem naturalmente lá dentro, né? Então não é o que a gente busca. Mas isso para dizer que para a gente não é uma questão temporal de estamos fazendo porque tem uma pressão social, porque está na moda, ou não, ou porque agora saiu de moda, ou porque agora tem que buscar resultado. A gente sempre fez e vai sempre continuar fazendo. Tem compromissos que são de longo prazo. Sim. Tem compromissos de distribuir um percentual do faturamento automaticamente para a Fundação Boticário Proteção à Natureza. Tem compromissos de metas de impacto, de redução, de reciclagem, que são compromissos sociais firmados, públicos, né, que a gente persegue, está nas nossas metas. A gente publica se a gente foi ou não foi, que velocidade a gente está. Então isso aqui é uma coisa que a gente enxerga com longevidade para dentro e para fora, ou para fora e para dentro também, no tratamento com as pessoas e tudo mais. Dito isso, estou falando do Boticário, o que eu acho que está acontecendo, o que a gente enxerga é que existe eu acho que é um movimento natural do mundo, do mercado, de equilíbrio entre navegar por um lugar onde isso não era nem falado, nem discutido de forma massiva, e precisava ser trazido à tona, precisava ser discutido. Muitas empresas já faziam, como é o nosso caso, e outras, mas não era uma agenda da sociedade tão comum. Uhum. Depois
isso sofre um crescimento, uma pressão, um desenvolvimento, um aprofundamento que faz com que tenha boas discussões, que isso vire assunto popular e as empresas precisam também se atualizar, entender se elas estão dialogando, melhorar o que for para melhorar, ou publicar o que elas já fazem. Essa pressão muitas vezes pode acabar... não só pressão, mas essa conversa pode acabar sendo levada para extremos. Esses extremos, às vezes, criam cisões, criam rupturas, que naturalmente depois vão ser acomodados e vão ser equilibrados. Uhum. Não existe como uma empresa só buscar impacto ambiental ou social ou governança sem resultado, porque senão ela faz isso e depois ela não consegue dar perenidade. Isso não é impacto, isso é 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas depois a perenidade é muito importante. Do mesmo jeito que não existe empresa que pode só dar resultado e não consiga gerar impacto positivo lá na frente, porque ela vira extrativista e ela não consegue depois dar continuidade para o seu próprio negócio. Então, esse ciclo exige um equilíbrio tênue, difícil, mas ele tem que ser buscado. Então, eu não acho que, do mesmo jeito que eu falei antes sobre exatas e humanas, eu não acho que ou dá lucro ou causa impacto positivo. Tem que ser os dois. Uhum. O Arthur, que é um dos nossos, né, sócios, e era CEO até pouco tempo atrás, ele sempre fala, o Boticário é a empresa do E. Não é um ou outro, é E. E a gente não vai discutir qual é antes. Os dois têm que ser feitos. Muito bom. Daniel, fazendo um bate-bola rápido aqui contigo, como que você aprende hoje? Já são anos de experiência, né? Mas hoje, como que você mantém aí o aprendizado? 2 formas que eu já falei, mas eu vou reforçar aqui rapidinho. Primeiro, eu aprendo muito com outros, ouvindo, lendo cases, as pessoas me trazendo referências, me envolver com gente boa que me traz coisas legais, que me provoca novos pensamentos, e eu leio tudo que me passa à frente. Eu sou super curioso, eu não consigo ficar sem uma resposta, então eu leio tudo. Eu leio bula de remédio, eu leio garrafa d'água, eu leio panfleto que me dão na rua, e eu leio livros profundos. Eu gosto de ler, e hoje é muito online também, mas não estou entendendo, tem um conceito novo, não estou entendendo, eu vou lá e pesquiso. Então eu tenho dificuldade em não esclarecer a minha curiosidade. Boa. E você falou de livros, quais que você indica pra gente aí, que você já leu? Tem um que eu sou chatíssimo, porque eu falo todas as vezes que me perguntam, mas é meu livro de cabeceira, já li não sei quantas vezes, já assisti a peça dele. Pera. A Alma Imoral. Você já me viu falando. Droga. Já tô sem criatividade, mas de verdade. Não, mas fala, cara. Fala. É meu livro... É meu livro de cabeceira, porque eu acho que ele é atemporal. Uhum. Tá cheio de livro legal de business e esses dias eu até vou te falar, eu li Machado de Assis outra vez. Legal. Que eu não tinha lido, talvez desde o vestibular, e que eu achava chato. E eu li Machado de Assis e falei, nossa, isso é muito legal. Bacana. Por que me deram para ler isso aqui quando eu não tinha idade para aquilo? E não é idade, mas eu achava chato aquele português. Cara, um português rebuscado. E eu li aquilo e falei, nossa, quero saber mais, me conta, porque termina de um jeito que, o Machado de Assis, né, agora entendendo, de um jeito que você nunca sabe o que aconteceu. Eu falo, não, mas me conta, né? Queria falar com ele para entender o que aconteceu. Sim. Então, literatura normal também, né, tradicional, mas a Alma Imoral eu sempre falo porque ele é atemporal, porque ele fala exatamente dessa busca pelo equilíbrio e pela resposta independente daquilo que é a regra atual. Então, a busca pela coisa, a busca pela evolução contínua. Uhum. Eu acho que é super profundo. Livrinho desse tamanho, difícil de ler, mas dá para ler um capítulo por noite. Uhum. Desculpa se eu já fui repetitivo aqui. Não. Eu queria que você falasse dele também, mas isso é porque eu já vi você falando sobre ele. Meu caro, quero te agradecer. Obrigado pela sua presença, sei da sua correria aí, do seu tempo. Para mim foi aqui, sempre falo isso, cara, para mim é muito aprendizado, né? Eu fico bebendo dessas fontes aí, dessas pessoas super experientes e com muita história de vida para contar. Então queria te agradecer muito aqui a sua participação no nosso NPcast. Não, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, pessoal que teve paciência de ouvir a gente até o final, em 1 ou 2 vezes, tanto faz, se entender alguma coisa.
O trabalho que vocês fazem também, não só aqui de comunicação, mas, né, o Neil como super referência também. Então, parabéns pelo... a gente gosta muito também do que vocês trazem de provocação para o mundo. Obrigado, uma honra estar aqui. Muito bom. Pessoal, obrigado. E assim, você vai nos ajudar muito por conta de algoritmo, não tem jeito, eu preciso ser repetitivo aqui. Se inscreve aí no nosso canal da NP Digital Brasil. Nós temos vários episódios aqui com o Sam Erage, que fala muito de Machado de Assis, que o Daniel citou aqui agora, essa gravação com o Daniel, várias outras pessoas, algumas pessoas internacionais também. O nosso grande objetivo aqui, no final das contas, eu queria muito que você, ao final de cada episódio, falasse assim, cara, eu realmente aprendi um negócio denso. Eu posso colocar em prática hoje algo que ou eu não sabia, ou que eu sabia, mas que essa pessoa me despertou aqui alguma coisa. Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem aqui o nosso tempo, a nossa vida corrida, todas as despesas, tudo por trás aqui para a gente fazer isso acontecer de graça aí para você que está assistindo a gente, é com esse objetivo final. Você precisa sair desse papo aqui com algum tipo de transformação, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal, e por favor, coloque em prática de novo, não adianta você escutar o que a gente está falando se você não colocar em prática aquilo que está sendo dito aqui por pessoas super experientes. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo NPcast. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquez e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.